Está com medo agora. Você vai ser tudo identificado. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido. O senhor está. Eu, né? Eu, né? Olá a todos. Hoje é dia 27/8/2024. Espero que vocês tenham tido uma excelente terça-feira, que tenham um bom fim de noite, que é a hora que eu estou postando esse vídeo. E a quem assistir em outro momento, tudo de bom para você e para seus familiares. Hoje o tema deste vídeo é referente a uma confusão envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e uma família em 2023 em um aeroporto na Itália. O que acontece? As coisas vão se desenrolando e tantas coisas vão acontecendo simultaneamente que nós às vezes nos perdemos nos fatos e dos fatos. Então eu fiz aqui, não vai aparecer para vocês no vídeo, é só para que eu também não me perca, um roteirozinho que eu vou ler pausadamente para vocês e as informações eu vou colocar na edição na tela, a prova de tudo que eu estou falando. E antes de começar a ler o que eu vou ler, quero deixar para vocês uma frase que é atribuída a Rui Barbosa, mas que ninguém sabe ao certo se é dele, que é a seguinte: a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário. Contra ela não há a quem recorrer. Cada um tire suas próprias conclusões sobre o que acabou de ouvir. Então vamos lá. No dia 14/7/2023, o ministro Alexandre de Moraes e seus familiares encontravam-se em um aeroporto na Itália. Ele foi dar uma palestra, quando o ministro foi abordado e criticado por uma família. Roberto Mantovani Filho, Andrea Munarão e Alex Zanata Bignotto. O ministro Alexandre de Moraes volta ao Brasil. Alega que foi vítima de agressão verbal e que seu filho, o advogado Alexandre Barsi, foi agredido fisicamente com um tapa no rosto. Palavras do ministro. Já no dia 18/7/2024, a Polícia Federal cumpre um mandado de busca e apreensão nas casas dos suspeitos de agredirem física e verbalmente o ministro Alexandre de Moraes e seus familiares. Ou seja, ainda existe aí um agravante porque o ministro é um servidor público, né? Segundo o advogado da família, senhor Ralph Tortman, as buscas nas casas dos investigados visavam encontrar alguma vinculação de algum deles com alguma questão relacionada com urna eletrônica ou ataque golpista, que é referente ao inquérito 4.781 de 2019, o inquérito do fim do mundo, como disse um certo ministro, ou o famoso e interminável e sigiloso inquérito das fake news. Vamos dar uma pausa aqui. Os ministros do STF, muitos criticam que as sessões passaram a ser exibidas publicamente. Todo mundo que acompanha aqui esse pequeno canal sabe muito bem o que eu penso sobre a publicidade dos atos de qualquer servidor público quando no exercício da função. Eu sei que é utópico e que é improvável. Não impossível, nada é impossível, mas poucas coisas são prováveis. Então eu sei que não é viável, vamos dizer assim, colocar uma câmera em todo e qualquer servidor público quando ele estiver no exercício de suas funções. Mas é isso que eu acho que seria o ideal. Como não é possível armazenar tanta coisa, ter tanta câmera, ter tanta vigilância, a meu ver, nós temos um vídeo aqui no canal que eu abordo isso com o Guilherme, os principais que deveriam ser monitorados e ter publicidade dos seus atos e que ainda não têm, seriam servidores públicos da área de segurança e de educação, principalmente aqueles que lidam com menores de idade. Ok? Então, quando você tem essas audiências públicas do STF e as pessoas vão lá assistir, muitos dizem que isso é um estímulo para que os ministros portem-se
de maneira política. E eu tenho que discordar. Se um ministro está se portando de maneira política porque tem uma câmera filmando os seus atos, então ele não deve ser ministro, ele deve ser retirado de lá. Ele deve ser retirado. As audiências, eu não sei se vocês sabem, em diversos fóruns, por exemplo, trabalhistas, audiências trabalhistas, criminais e tantas outras são filmadas. Nem todas são tornadas, nem todas as imagens são tornadas públicas, óbvio, mas são filmadas, estão lá registradas. Então por que que os ministros do STF também não podem ser filmados exercendo suas funções, fazendo seus julgamentos? Sim, pode sim, isso tem que ser tornado público quando não tiver nenhum tema sensível, né? A uma das partes que estão sendo lá julgadas ou não for referente a menores de idade, segurança nacional, sim, tem que ser tornado público. Por que essa coisa de tanto sigilo? Vale lembrar que o hoje presidente Lula criticava muito os sigilos do ex-presidente Bolsonaro. Pois bem, todos os sigilos no governo do presidente Lula sobre a gestão do presidente Bolsonaro foram levantados e a montanha pariu um rato. Porém, o mesmo presidente Lula que criticava tanto os sigilos do ex-presidente Bolsonaro, hoje é o primeiro a colocar sigilo em tudo que pode. É um caso a se pensar. Mas vamos voltar aqui à questão do ministro Alexandre de Moraes. Então, eu não concordo com essa coisa do sigilo nas sessões. E quando você tem ministros se portando de maneira política, por exemplo, o ministro Barroso disse: vencemos o bolsonarismo. Ora, por que um determinado ministro vai dizer que venceu uma pseudo-determinada corrente política no país? Isso não é função dele. Então ele vai ser odiado por aqueles a quem ele atribui o selo de bolsonarista. Porque ele está dizendo que fez uso dos poderes que tem para vencer uma determinada corrente política. Quando vencer ou perder, tem que ocorrer no campo político. E o magistrado, os militares, têm de ficar à parte disso. Dado o tamanho poder que eles têm na mão, eles não podem se contaminar. Mas ali o ministro disse claramente que se contaminou. São palavras dele, não são minhas. Quando você tem o ministro Alexandre de Moraes dando entrevista para a Rede Globo de televisão, o magistrado fala nos autos. É por isso que o magistrado é tão bem remunerado, porque ele praticamente não tem vida social, como eu, que estou aqui nesse canal no YouTube falando para meia dúzia de pessoas, ou outros que estão falando para milhões ou milhares. Eles não têm esse direito. Voltemos aqui. O tal do vídeo chega no Brasil. O tal do vídeo chega no Brasil e tem um pequeno trecho divulgado. Porém, sua integralidade é mantida em segredo de justiça. Olha aí novamente o segredo de justiça. Por quê? Em 15 de maio de 2024, a Polícia Federal apresenta um relatório final, onde diz não ser possível provar de modo cabal as agressões verbais vindas de ambos os lados. Ainda afirma que o senhor Mantovani atingiu o rosto do filho do ministro. O filho do ministro é o advogado Alexandre Barça de Moraes, que teria revidado com um empurrão. Porém, olha a reviravolta. Em 3 de junho de 2024, o novo delegado da Polícia Federal, senhor Tiago Severo de Rezende, decidiu invalidar o relatório anterior da própria Polícia Federal, feito pelo delegado Hiroshi de Araújo Sakaki. O senhor Hiroshi de Araújo Sakaki, delegado da Polícia Federal, deu um parecer dizendo que não teve nada demais ali. E o novo delegado, o senhor Tiago Severo de Rezende, em junho de 2024, tem um novo entendimento e decide indiciar os 3 suspeitos pelo crime de calúnia contra o ministro Alexandre de Moraes e seus familiares. Segundo o novo delegado, embora não se possa ouvir as palavras ditas por Andréia, a análise das imagens não deixa qualquer dúvida que a pessoa que provocou o início da discussão foi a mesma.
E Roberto Mantovani Filho se aproxima e passa também a discutir com Alexandre Barsi, filho do ministro. É neste momento que Roberto chega a atingir o rosto de Alexandre Barsi e este o afasta com um empurrão. Essa é a visão do delegado Tiago. Veja bem, existe um vídeo. Um vídeo está lá. As imagens estão lá. Diversas pessoas olham para aquelas imagens e começam a ter interpretações diversas sobre o que realmente aconteceu. E essas imagens não são disponibilizadas integralmente para a defesa e são interpretadas de maneira divergente, diversa, por dois delegados da Polícia Federal. Tem alguma coisa estranha aí. Aliás, já é muito estranho o fato de essa família estar quase que sendo incluída no inquérito 4.781, que é o inquérito das fake news, e não estar em primeira instância. Porque o fato de você criticar um ministro do STF, ou quem quer que seja que viva do dinheiro público, não torna você um antidemocrático, a menos que esse ministro ou esse servidor público arrogue para si o título de bastião da democracia, de detentor das virtudes e das morais. Fora isso, não. É um caso de primeira instância. Como com qualquer cidadão comum que ouse criticar ou xingar ou ofender outro cidadão comum, vai para a primeira instância, tem lá ampla defesa, vai ter as investigações, tudo direitinho. Lógico, eu sei que isso é utopia, no mundo real nada disso acontece. E, se for culpado, tem que indenizar a quem imputou dano, o crime, o que quer que seja, e caso contrário é inocentado e a vida que segue. E quem fez a falsa denúncia responde por caluniação denunciação caluniosa, perdão. Muito simples. Fez uma denúncia verdadeira, quem fez o ato errado paga. Fez uma denúncia mentirosa, quem inventou a denúncia paga. Pronto, acabou. Vamos lá. Porém, no dia 16 de maio de 2024, dias antes de indiciar os suspeitos de agredir o ministro Alexandre de Moraes e seus familiares, o delegado Tiago Severo Rezende ganhou um cargo na Europa, na Europol, Agência da União Europeia para a Cooperação Policial. O delegado se mudará, lógico e evidente, para a Holanda, com todas as despesas pagas pela PF, lógico e evidente, ele está sendo mandado para lá, e com direito de levar seus dependentes, claro, não vai trabalhar na Europa e deixar a família no Brasil. Mas isso causou um mal-estar muito grande na sociedade que acompanha esse tipo de coisa. Porque é muita coincidência um delegado assumir uma pasta, mudar o entendimento sobre uma coisa que está tendo repercussão na sociedade em relação a um ministro que está sendo amplamente questionado por um monte de gente, e depois esse mesmo delegado, dias antes de fazer uma coisa que teoricamente favoreceria o ministro, é nomeado para um cargo dessa relevância. Ok. E agora, mais uma reviravolta. Olha, nem o melhor roteirista de Hollywood conseguiria escrever uma história como é a história do Brasil. Eu quero ver os professores de história daqui a 50 anos explicando esse período para os alunos. Boa sorte para os senhores. Mas vamos lá. Agora, em agosto de 2024, no mês presente, o perito Ricardo Molina foi contratado pela defesa do empresário Roberto Mantovani e pôde analisar as imagens na íntegra do episódio ocorrido no aeroporto em Roma. Detalhe, ele pôde analisar essas imagens na íntegra dentro de uma sala do STF, cercado por servidores do STF. Nada a comentar sobre isso. E ele constatou que o filho do ministro, o advogado Barsi, foi quem agrediu fisicamente o senhor Mantovani, deu-lhe um tapa no pescoço.
E o senhor Montavani, num movimento de defesa, levantou o braço quando esse braço atingiu levemente os óculos do filho do ministro Alexandre de Moraes. E segundo esse período, o Ricardo Molina, essas imagens foram sonegadas, ou não foram olhadas, ou sabe Deus que mágica aconteceu. E a análise do vídeo foi feita por um indivíduo comum que sentou lá, chegou, olhou o vídeo. Comum que eu digo é um servidor público que não tem a perícia necessária para esse tipo de ação. Ou seja, inverteu-se completamente a narrativa. Mas todas as mídias, quando aconteceu o episódio envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e a família do senhor Mantovani, vieram a público falar sobre as agressões que ele sofreu e blá 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 blá. E aí, gente, vamos lembrar da nossa querida OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que já há algum tempo está percebendo que não fez um bom negócio em apoiar parcela da OAB, em apoiar o inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news. Porque está começando a sentir a água bater na... né? Está começando já há algum tempo. Alguns episódios já aconteceram que deixaram os advogados em maus lençóis. Não vou nem falar aqui novamente sobre a questão do 8 de janeiro e o que aconteceu com aquelas pessoas que não tiveram direito ao devido processo legal e foram arrastadas para a primeira instância, para ser julgadas no STF, sem ter foro privilegiado, sem ter nada, é tudo gente comum, tinha que estar na primeira instância. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Do Clezão, então, meu Deus do céu. É engraçado, o pior traficante, o pior safado nesse país tem direito aos ritos legais, à formalidade, mas o pessoal do 8 de janeiro não tem direito. Não sei por quê. Então, gente, o que acontece? A OAB agora está pedindo que o STF libere o acesso da defesa da família Mantovani integralmente às imagens do que aconteceu, do que ocorreu no aeroporto lá da Itália. Entendam bem, senhores. Vocês se envolvem em alguma situação ou são envolvidos em alguma situação e esse lado oposto, antagônico ao dos senhores, é poderoso. Tem o poder político ou do judiciário na mão. E existe uma prova que pode favorecer aos senhores ou desfavorecer aos senhores, mas existe um vídeo que está lá. Alguém filmou o que aconteceu, uma câmera de segurança. E esse lado antagônico ao de vocês diz o seguinte: olha, ninguém pode ter acesso a esse vídeo, sua defesa não tem acesso a esse vídeo, e ele vai ficar aqui só conosco. E a mídia começa a massacrar você, a sua família, todas as forças do Estado, que só estão cumprindo ordens, né? Sempre assim, só estão obedecendo ordens, começam a ser usadas contra os senhores, de maneira legal, de maneira moral, não sei, a história que vai dizer. E os senhores não podem fazer nada. Isso que está acontecendo com essa família Mantovani é uma atrocidade. Porque, vamos lá, digamos que fosse um cidadão comum, que é pouco provável, né, que encontre o ministro por aí. O ministro não vai frequentar o lugar que eu frequento, não vai frequentar o supermercado mundial. Encontre com o ministro e decida falar para ele que não gosta dele, que acha ele antidemocrático, falar qualquer coisa que seja. Aí o ministro junta toda essa força que ele tem na mão, que nós financiamos e concedemos a ele, e mira esse canhão estatal de coerção e compulsão em cima de você. Você tá... Isso mesmo, você tá ferrado. E você não vai ter dinheiro para contratar o Molina. Por sorte, esse senhor tem dinheiro. Eu não sei quem ele é, não sei da vida dele. Mas que os céus abençoem muito a vida dele para que ele tenha cada vez mais dinheiro. E se puder, me dê um pouquinho do dinheiro dele. Pois bem, que ele tenha cada vez mais dinheiro, mas ele está podendo pagar a defesa dele e da família dele. E os pobres coitados aqui embaixo que não têm dinheiro? É isso que acontece aqui embaixo, quando às vezes um cidadão comum se envolve numa discussão com os pequenos poderes, com um policial, com alguém que está no serviço público, e esse indivíduo, dentro de suas possibilidades, começa a usar a máquina pública para perseguir o cidadão comum.
Só que ali a coisa está potencializada, está num andar muito superior à média do cidadão brasileiro e à média dos pequenos poderes. Vocês conseguem compreender o quanto que isso é perigoso? O quanto que isso passa uma mensagem para os andares de baixo, para os pequenos poderes, de que você pode fazer tudo, que está tudo tranquilo? E aí eu pergunto para os senhores, cadê o Senado? Cadê deputado? Cadê aquela gente toda de direita? Estão aonde? Sumiram? Estão aonde? Será que estão aqui embaixo? Não, não tem ninguém aqui. Cadê todo mundo? É isso aí, senhores. É isso aí. Nós estamos entregues à própria sorte. Mas eu deixei o melhor aqui para o fim do vídeo, para quem decidiu chegar até aqui. Sabe quem chamava o ministro, o hoje ministro, Alexandre de Moraes, na época que ele era ministro da Justiça, na época que ele era secretário de Segurança Pública de São Paulo, de matador de criança, ladrão, advogado do PCC? Vocês sabem quem disse que o ministro Alexandre de Moraes, quando nomeado para o STF, era ruim, era um perigo para a democracia? Eu não vou falar para vocês. Assistam o vídeo que está aí na descrição, que trata exatamente disso, e vocês vão entender perfeitamente. Eu vou até botar a imagenzinha do vídeo aqui, agora no final, para que vocês possam saber como procurar dentro do nosso canal. Tá bom? Olha, um excelente fim de noite para vocês que estão assistindo esse vídeo no momento em que ele foi gravado. Uma excelente semana e que tudo de bom possa acontecer com vocês, com suas famílias, que seus filhos honrem a vocês, deem muita alegria para vocês, que vocês sejam sábios o suficiente para conduzir as próprias vidas e para orientar seus filhos e os mais jovens. Tudo de bom, tá? E orem por mim.